Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. A paz do Senhor para todos os amados irmãos, né, que estão sempre conosco todos os domingos na EBD, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo da palavra de Deus. E é maravilhoso saber que você está aí, viu? Glória a Deus. Que a palavra de Deus penetre em nossa vida, nossa alma, porque ela nos ensina a traçar caminhos perfeitos, caminhos retos. E os sábios certamente se apegarão a ela, não é não? Glória a Deus. Eu convido você, né, neste domingo, glória a Deus, a abrir sua Bíblia. Vamos já ler a leitura oficial da palavra do Senhor, que se encontra no segundo livro de Samuel, e os capítulos 3, do versículo 2 ao 5, capítulo 5, dos versículos 13 ao 14, e do capítulo 12 de 2 Samuel, do versículo 10 ao 13, parte A. Amém? 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 2 ao 5, diz assim: E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Anon de Aionã a Gisraelita, e seu segundo, Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita, e o terceiro, Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gesur, e o quarto, Adonias, filho de Agite, e o quinto, Cefatias, filho de Abital, e o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 13 ao 15, diz assim: E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibá, e Elisua, e Nefegue, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Eliefelete. 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 10 ao 13, parte A, diz assim: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos, Jesus. Obrigado por estarmos em escola bíblica dominical. Toma a direção, fala aos nossos corações, Senhor. Nos ensine, Senhor. Que teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar conosco. O Senhor sabe que nós precisamos, Deus, para que nossas famílias possam cada dia ser mais ajustadas, Deus, e abençoadas por Ti. Fica conosco, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. A lição traz como tema, olha só,
Uma família nada perfeita. Que tristeza, não é não? Imagina alguém olhar e dizer assim, a família da irmã, nada perfeita. A família daquele pastor, nada perfeito. A família daquele presbítero, nada perfeito. A família daquele irmão, nada perfeito. Glória a Jesus, terrível. A família de Davi, nada perfeita. Então, a família de Davi existiu muitas falhas, muitas falhas. Como impressionante, não é? Como um homem que foi um exemplo de liderança monárquica falhar na liderança familiar. Imagina o tamanho da liderança monárquica, enorme. Glória a Deus, ele cumpriu o papel, né? E olha a liderança familiar tão pequena, ele começou errado. E a gente vai estudar isso. Que os nossos erros, para os nossos erros, existem consequências futuras. Nunca esqueçamos disso. O texto áureo, não erreis, Gálatas 6,7. Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, tudo, glória a Deus, tudo que o homem plantar, também ceifará. É tudo. O texto sagrado diz tudo, ele não diz algumas coisas. Verdade prática. Tudo que os membros da família plantarem, certamente colherão. Os filhos, como está sendo o seu relacionamento com a sua família, com seus pais, com seus irmãos, se não for da vontade de Deus, vai colher, Vai colher coisas terríveis. Os pais, como está sendo a sua educação com os filhos, vai colher as consequências. Então é por isso que a melhor coisa é nós andarmos lado a lado, pedindo misericórdia a Deus e meditando na poderosa palavra do Senhor. Só que Satanás tinha roubado isso. As pessoas não têm mais prazer de estar ouvindo a escola bíblica, as pessoas não têm mais prazer de estar na doutrina. Muitas, A maioria. Então, o diabo sabe que se rouba a palavra, se rouba a doutrina, se rouba a instrução, ele está roubando alicerces. Ele está, sim, batalhando contra as famílias e vencendo. Então, se nós não estivermos apegados à palavra de Deus, amados, certamente fracasseremos, Então, o segredo é buscar o Senhor. Então, a gente vê que essa lição dessa semana, a gente vai estudar sobre as consequências de Davi como pai, como líder familiar. A gente vai ver também que ele já fracassou nas escolhas. Ele achou que ser rei podia ter um monte de mulher. E ele começou a imitar o costume dos reis pagãos, Que existiam mulheres, muitas concubinas. Mas desde o princípio Deus fez um homem para uma mulher. Uma mulher para um único homem. Essa é a ideologia de Deus para o casamento. E quando essa ideologia ela é quebrada, ela é atacada, certamente virão consequências desastrosas. Então Davi teve muitas esposas ímpias, esposas que nem israelitas eram, E com essas esposas ele teve para mais de 20 filhos. E a gente vai ver aqui o rei Davi, sua grande família. O livro de 1 Samuel é interessante, que nos mostra, no capítulo que se inicia assim, logo no capítulo 11, ele vai nos mostrar a decadência de Samuel como rei. Aí a gente vê lá no capítulo 16 que Deus procura um homem segundo o coração dele para reinar sobre as 12 tribos de Israel. E a Bíblia diz que Deus manda Samuel ir lá, Glória a Deus, em Belém, porque Davi era de Belém, e na casa de Jessé, o seu pai, e ali escolhe essa escolha que a gente ouve pregar há muito tempo, e conhecemos, e Davi é aquele esquecido lá no campo que Deus tinha um mistério com ele, porque conhecia o coração dele. E Davi sobe como liderança. Davi, como homem de Deus, Deus o encheu do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando ele foi ungido, ele foi cheio do Espírito Santo. Deus o capacitou. Ele tinha o Espírito Santo, ele não estava só. Então, na missão dele como homem, na monarquia de Israel,
a gente pode ver que ele desempenhou essa missão perfeitamente. Ele venceu reinos, ele ganhava guerras, porque existia um segredo grande de Davi, porque Davi, quando ia para a guerra, ele perguntava a Deus: posso, Senhor? Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, eu posso descer contra aquele reino? O Senhor vai me entregar na minha mão? Mas o interessante é que a gente não vê Davi agindo assim quando se fala em família. Senhor, esta que o Senhor escolheu para mim? Senhor, esta que eu posso me casar? Senhor, esta mulher? A gente não vê Davi perguntando nada disso a Deus. Davi age com impulso. Davi age por paixões, por emoções. E quantos lares estão fracassados porque são escolhidos por paixões, por emoções? Deus está longe da escolha. Então Davi, ele se destacou como rei, mas fracassou terrivelmente como líder familiar, como pai, como esposo. Imagina uma esposa dividir Davi com outras concubinas, eram outras mulheres e tantas mulheres, né? Então, Davi, ele não perguntava a Deus, ele não perguntou a Deus: Senhor, qual que o Senhor escolheu para mim? Davi tinha sido um exemplo. Se ele tivesse se contentado com a única esposa, né? E a esposa escolhida por Deus. Glória a Jesus. Então, a gente vê que Davi, ele se sobressaiu perfeitamente como um monarca, como líder. Ele conseguiu juntar as 12 tribos. Ele conseguiu unir as 12 tribos de Israel, mostrar o temor de Deus para eles, a adoração de Deus para eles. Mas Davi não conseguiu juntar os filhos que tinha, porque começou tudo errado. E tudo que começa errado, termina errado, né? Tem uma consequência terrível. A não ser que busque Deus, que se arrependa, Jesus chegue cá, me ajude, né? Mas existem as consequências certamente ficarão. Então Davi, ele acabou caindo na displicência com os filhos. Davi não teve tempo de instruir os filhos, né? Quando Absalão lá na frente quer tomar o próprio reino do pai, que Absalão é morto, ele fica gritando: Absalão, meu filho, Absalão, meu filho. Tantas lágrimas depois que ele morreu, porque não houve lágrima na educação, na instrução de estar perto, de ouvir. Filhos precisam ouvir pais, em doutrina, em conselho, em compreensão, em atenção, né? Ele falhou. A gente não vê em momento nenhum Davi instruindo seus filhos, né? Só no final da vida que ele começou a instruir, depois de tudo que ele passou, que ele presenciou. Aí ele começou a dizer a Salomão sobre o temor de Deus. A gente escuta isso no final da sua vida. Então, filhos e parentes na casa de Davi. Tamar era filha de Maca, né? Esta era a filha do rei Talmai de Gesur. E também Tamar era irmã de Absalão, né? Absalão, glória a Deus. E este, portanto, era irmão de Tamar, claro, obviamente. Tamar, uma moça bonita e virgem, e sua beleza atraiu Amon, que era seu meio-irmão, filho primogênito de Davi com Ainoã, primeiro filho de Davi, né, com sua primeira esposa Ainoã. Depois veio, né, a mulher de Nabal, né? Depois veio a mulher de Nabal. Mas a primeira esposa dele foi Ainoã e o seu primeiro filho foi Amon, né? E aí Absalão, filho de Maca, seu nome tem a ver com paz, mas a gente vê que de paz ele não entendia coisíssima nenhuma, porque Amon, doentio, sentiu desejo carnal pela sua meia-irmã Tamar, uma paixão doentia, diabólica. E aí encontrou aquele amigo, né, que um amigo desse é melhor você estar bem longe, cuidado com os amigos que estão perto de você, que dizem amigos, cuidado nos conselhos. E o conselho dele foi: faz assim, diz que inventa que estás doente. Quem já viu as coisas de Deus dá certo com mentira, irmão? A mentira é do diabo. Quando você vê mentira, corra, porque é do cão, né? Então, você faz de conta que está doente, diz que só vai comer se for feito por Tamar, e aí você conhece ela. E ele fez tudo isso, violentou a única, né, filha praticamente ali próxima de Davi, Tamar, e a violentou, estuprando-a, né? E Absalão, quando sabe,
ele prepara um motim, né? Trama algo terrível e assassina seu irmão Amon. Então, de paz não existia nada, existia vingança no coração, porque foram jovens criados sem limites. Não tinha quem instruísse, filho do rei, tudo pode, né? E às vezes isso acontece em muitos lares de pastores. Filho de pastor, tudo pode, né? Filho de presbítero, tudo pode. Filho de evangelista, tudo pode. E a gente tem que ter cuidado com isso, irmãos. Precisamos colocar freios nos nossos filhos. Agora, depois que eles crescerem, é com eles e Deus. Mas enquanto estiver no nosso lar, na nossa casa, pai e mãe tem que ter autoridade. Autoridade com amor, não autoridade com violência, né? Porque aí também está tudo errado. A gente viu na aula passada que tem que existir temperança. E Amon doentio, né, com esse amigo Jonadab, criou uma situação terrível. E aí, o problema moral na família de Davi, as consequências da sua falta de domínio próprio e a consequência dos seus atos. Quando ele próprio desejou a mulher de Urias e coabitou com ela. E depois que faz isto, né, ainda assassina, manda matar o marido, né, de Betseba, glória a Deus, Urias. E você vê que do mesmo jeitinho que Davi agiu, houve as consequências na sua família. Houve Absalão com as próprias concubinas do rei Davi, do seu pai. Ele dormiu no terraço do palácio para todo mundo ver. Dormiu não, né? Violentou aquelas concubinas para todo mundo ver. E aí a gente viu que veio a morte de Amon, o assassinato de Amon. Então você vê que a história é bem parecida, né? Os atos de Davi errôneos com as histórias que aconteceram na sua família, porque o próprio Deus disse que viriam consequências, né? O próprio Deus falou. Natan chegou, contou aquela história, disse que ele estava em pecado, houve arrependimento, mas as consequências existiram. E Deus diz em 2 Samuel 12:11, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Tá vendo? E assim não demorou muito, para que um dos filhos, né, Absalão, coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel. A gente vê isso em 2 Samuel 16, 21 e 22. Então houve incesto e morte na família, né? Houve um incesto, Absalão com as concubinas do pai, e morte, né? Incesto também quando Amon pegou a própria meia-irmã, né, e coabitou com ela. E morte quando Absalão, com ódio, ira, porque ele ter feito isso com a sua irmã, Tamar, aí ele mata seu irmão, né? Que terrível, irmão. É quando o diabo ele começa a cirandar no meio da família, né? Então nós devemos ter o quê? Vigilância, proximidade e exemplo. Essa história do problema moral na família de Davi ensina todos os pais ao respeito da vigilância. Como meus filhos agem. Isso dá mais tenridade. Porque tem pai que quer ensinar lá em cima. A Bíblia diz, ensina a criança, o menino, a criança. Dá mais tenridade, ele já começa a compreender. Não, sim, pode, não pode. Mas hoje uma criança chora. A mãe solta. Você está soltando. Não só aquela criança. Glória a Deus porque quer determinada coisa. Você agora está conduzindo ela para as vontades próprias dela. Ela no intelecto dela está entendendo que tudo ela pode e consegue através do choro. Ah, agora eu venço. Eu sei a minha arma. E aí manipula os pais para o resto da vida. Que tristeza, irmão. Né? E mesmo em pleno século 21, 2023, a gente vê que os pais têm aprendido pouco, porque estão longe das coisas que Deus quer. Se aproximemos de Deus, irmão, e Deus nos ensina. O Espírito Santo de Deus nos capacita a ser pai. Ah, eu vou comprar um livro para ser pai, vou comprar um livro para ser mãe.
O Espírito Santo de Deus é nosso professor por excelência. Nos acheguemos a Deus, a Bíblia diz, e Ele se chegará a vós. Isso é claro, louvado seja o nome do Senhor. Né? Então precisamos ter vigilância, proximidade e principalmente exemplo. Tudo que a gente fala só surte efeito se ela vier acompanhada de exemplo. Eu não posso dizer, faça isso, meu filho, e eu não fizer. Não haja assim, meu filho, ele vê que eu estou agindo. Certamente as palavras sairão pelo ar. O vento leva, né, as palavras. Mas elas com exemplo não. Elas com exemplos, aquela palavra fixada na rocha, sabe? Glória a Deus. E não na areia, na rocha. Glória a Jesus. E criamos filhos ajustados para o louvor e glória do nome de Jesus, debaixo do sangue do Senhor Jesus. Então é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhem de perto o que acontece nos seus lares. Os pais precisam, né? Cada um acompanhar de perto o que acontece no seu lar. Mas os pais estão saindo, estão ausentes. Sai mãe, sai pai, todo mundo está ausente, os filhos estão entregues o dia todo, ao WhatsApp, a internet, a isso, aquilo, outro. O que é que estão vendo, o que é que estão aprendendo? Irmão, nossas famílias estão doentes. A família do século XXI está doente, em sua maioria. Queremos plantar tanta coisa material nos nossos filhos e deixamos o mais importante. O legado mais importante estamos esquecendo. Louvado seja o nome do Senhor. Abramos nossos olhos em nome do Senhor Jesus. Ponderamos o que é mais importante, né? Então que os pais possam estar de olho e por meio do exemplo buscar viver para a glória de Deus, né? O exemplo para a glória de Deus dentro da sua própria casa. Conclusão. A família do rei Davi era disfuncional, ninguém sabia qual era seu papel, qual era a sua função. Existe cada um no seu canto. Deus é um Deus de organização. Pai é pai, mãe é mãe, filhos são filhos. Cada um tem seu papel, seu lugar. Louvado seja Deus. Então a família de Davi era disfuncional e trouxe problemas ao longo prazo para toda a família. É preciso cultivar os valores da palavra de Deus nos lares. Que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo valores e vendo de perto os seus filhos, compreendendo o que está preocupando a alma deles. Aleluia, passando bálsamo na hora do bálsamo. Aleluia, trazendo para demonstrar na hora da palavra. É tudo na temperança. Glória a Deus. Se botar muito sal na panela, aleluia, não tem quem coma. E também se deixar insosso, né, sem sal, também não tem quem goste. Tem que estar na medida certa. O salzinho tem que estar na medida certa. Assim é a educação no lar. É tudo sob medida. Aleluia. Que os cônjuges tenham um bom relacionamento. Um relacionamento de equilíbrio, de segurança, de paz. Eu quero que meus filhos estejam em paz. Os cônjuges em guerra. Eu quero que meus filhos sejam uma bênção na família que eles vão ter. Se ele só aprendeu briga no lar. Precisa os pais abrirem os olhos, ponderarem isso. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Vamos consertar isso para dar certo, para que não haja um caos maior no futuro. Vamos ajeitar, não. Vamos consertar os lares, as famílias. Lares consertados, sociedade ajustadas. Certamente, lares desconcertados, sociedade desajustadas, catastróficas. Então nós que conhecemos a palavra de Deus, semeamos, né? E vivamos esta palavra em nome de Jesus. Amém, amados? Fico com essa escola dominical, que Deus continue abençoando a minha e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, graças te damos por tua palavra, Senhor. Nos ajude, meu Deus, a aprender com os erros e não aprender com os nossos erros, Senhor, mas aprender com os erros dos outros para não errarmos. Ajude-nos, Deus, para a glória do teu nome, a instruir nossos filhos, a ter uma vida saudável com o nosso cônjuge, Senhor. Abençoe a família, Deus, para que a sociedade possa ter saúde também. Fica conosco, desperta, Jesus, o teu povo para a glória do teu nome. Obrigada por este momento de semear a tua palavra, que todos quantos virem esse vídeo, Deus,
possa sentir um impacto no seu coração e haja mudança, e haja bênção, e haja transformação nos seus lares. Para o louvor e glória do teu nome, eu profetizo bênção, Deus, transformação. Se até agora estava errado, Jesus vem, Senhor, o Senhor conserta o que está errado. Trabalha no lar, no coração dos homens, Senhor. Que sejam pais, que sejam maridos amáveis, calmos. Deus temperante, Senhor. Que sejam sacerdotes no seu lar. Abençoe, Senhor, as esposas, Senhor. Que sejam verdadeiras adjuntoras, que saibam unir, trabalhar com paz, com sabedoria, Deus. Deus, abençoe os filhos, que sejam bênçãos, Senhor, na nossa vida, na vida dos pais, para que eles possam também serem abençoados nas suas famílias que virão na frente, Deus. Deus, fica conosco, é assim que eu te oro e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, cuida da nossa família, Jesus. Marca nosso lar com o teu sangue e repreenda toda seta, todo investido do maligno. Vai fazendo uma limpeza, Senhor, nos lares, Senhor, para louvor e glória do teu nome, Jesus. Amém. A paz do Senhor, até a próxima EBD, em nome de Jesus. Amém? Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus,